Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Correio Rural. O podcast que traz informação diretamente do campo, né, onde o produtor tem voz, o produtor tem vez e a informação chega direto aqui da nossa redação para vocês. Aqui a gente acompanha as principais notícias que movimentaram aí o agronegócio no Brasil, no Paraná, na nossa região, e traz aí todas as informações para vocês que são produtores, estão aí nesse meio rural ou até para quem gosta desse assunto, assim como eu. Então eu sou Emily Doré e eu te convido a ficar comigo até o final desse programa. Eu vou tirar aqui meu chapéu, senão vocês não conseguem enxergar o meu rosto direito. Assim é mais fácil para eu fazer o programa. E a gente começa diretamente né, para vocês o quadro Giro Brasil Agro, né, com as últimas notícias aí do Brasil que movimentaram o setor do agronegócio aí, que movimentaram, né, o campo do nosso Brasil, né? E a primeira notícia ali que eu pesquisei para vocês, que está muito em alta, todos os portais de notícias estão trazendo, é sobre as tarifas dos Estados Unidos, né? E por que o agronegócio vai sentir primeiro essas tarifas, né? O agronegócio brasileiro, ele é o primeiro setor a sentir o impacto de eventuais mudanças tarifárias dos Estados Unidos. Elas eram mais altas, mas deu uma baixada aí para 12% de tarifa, algumas a 15%, algumas mais, outras um pouco menos, né? O ponto central é que o agro é altamente dependente do comércio exterior. O nosso agro, aquele brasileiro, exporta muito para o exterior. Então, essas tarifas, querendo ou não, vão impactar o nosso setor do agro aqui no Brasil, né? Principalmente os produtos como soja, carne bovina e suco de laranja, que tem forte presença no mercado dos Estados Unidos. Então, essas tarifas aí vão movimentar esses produtos bastante, aí o valor, né? Então, qualquer aumento de tarifa ou a redução, né, reduz também a competitividade, né, podendo apresentar aí preços, pressionar os preços, né, e também, deixa eu ler aqui para não passar a informação errada, alterar a rentabilidade. E mesmo as decisões tomadas fora do Brasil, elas vão impactar diretamente, né, o nosso bolso, né, o bolso de quem produz aqui no Brasil. Então, a minha dica é que os produtores fiquem atentos aí com essas últimas movimentações tarifárias, né? Para saber a hora certa de vender o produto para exportação, até de comprar insumos que vêm de fora. É bem importante estar ligado nisso. E os últimos noticiários pautaram bastante sobre as tarifas dos Estados Unidos. E também uma notícia aí que para muitos é bom, para um tanto aí é ruim, é sobre o excesso de chuva, né, que marcou o início da colheita de soja, né? Essas últimas semanas foram marcadas por chuvas intensas em diversas regiões produtoras no Brasil. Em Mato Grosso, onde a colheita avançou bastante, o trabalho segue, mesmo com a dificuldade das máquinas chegar até as plantações, né? O número elevado de chuva aí está dificultando bastante, mas os produtores não param, né, com a colheita. Não tem como, né? Mas as áreas estão bem encharcadas, segundo o relato. Já que no sul do Brasil, a irregularidade das chuvas, né, das precipitações, causa preocupação com os solos. Em alguns pontos do nosso Paraná, os solos estão encharcados também. Em alguns pontos, o solo está extremamente seco, né? Enfrenta aí um déficit hídrico em algumas regiões, e o que pode atrasar ainda mais as operações e afetar o ritmo dos trabalhadores no campo,
né? Então, esse excesso de chuva em um lugar e a falta de chuva em outro aí foi uma das notícias mais comentadas. Hoje a gente até trouxe aqui no Minuto Correio do nosso jornal, falando que houve muito alagamento em muitas cidades. Isso também afeta o produtor, né? As chuvas aí prejudica muito o setor rural, né? Como a gente já vem falando sobre isso, né? É uma queixa dos produtores que, além de afetar a plantação, afeta aí o valor que vai ficar essas exportações, a venda da soja, afeta muito. Então, a janela de colheita aí é decisiva e atrasos podem gerar perdas de produtividade e aumento de custos. Então, essa foi uma notícia aí que rodou bastante os noticiários sobre o clima. E também uma bem bacana, né? Pegando esse gancho do clima, é que a safra de café no Brasil vai bater recorde. Olha só que bacana. Por outro lado, como eu comentei com vocês, a chuva ajudou a safra do café. O período aí dessa instabilidade climática fez com que as chuvas, né, a alta das chuvas favorecesse as lavouras de café. A expectativa é de uma safra forte no próximo ciclo, com possibilidade de recorde na produção. O Brasil tem se destacado como um dos melhores produtores de café no mundo. Então, olha que bacana isso para o Brasil, né? O nosso café sendo valorizado, vamos bater aí um recorde de produção. Então, para o produtor rural, apresenta uma maior oferta, né? Também pode significar a pressão nos preços, mas também vai consolidar o Brasil como um líder global aí no café. Eu amo café, não sei vocês, não vivo sem o meu café. Pode aumentar o valor que for, que eu não vou parar de comprar café, porque eu não sei, mas o café está na mesa de todos os brasileiros. Aí, se não for de todos, 98% dos brasileiros, eu acredito que gosta de um bom café. E aí nós somos... E o Paraná tem um dos melhores grãos de café. Fiquem vocês sabendo dessa notícia. E também uma outra notícia que rodou aí o Brasil é o acordo Mercosul e União Europeia, que será, né, ele avançou na Câmara, no Senado. Esse acordo comercial, ele vai ser votado ainda essa semana aqui no Brasil, né? O tratado pode ampliar o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu, que vai trazer muitos benefícios para o nosso Brasil, né? Vai aumentar aí a demanda de exportação, mas também, como trouxe aqui em alguns episódios anteriores, que quem está na frente, né, o produtor que já buscou informações sobre, né, como que é o mercado europeu, como que eles aceitam, né, sobre as exportações, porque eles são bem criteriosos, eles são bem rígidos com algumas leis, com algumas coisas. Então, o produtor que já pesquisou e já está à frente, com certeza vai conseguir vender antes, né? Então, esse acordo vai exigir bastante adequação às regras sanitárias e ambientais da União Europeia. Mas vai ser votado aí ainda essa semana. O Senado falou que vai votar, né, para que esse acordo realmente aconteça entre o Mercosul e a União Europeia. Então, esses foram os destaques do nosso Giro Brasil, né, com bastante as notícias mais importantes aí dos últimos dias para vocês. E agora vamos para o Paraná em Foco, né? O que aconteceu aqui no nosso Paraná de relevante, que aí movimentou a nossa economia, movimentou aí o setor do agronegócio. Aí, começando com um assunto bem bacana que o governo lançou aí, a Rota da Uva e do Vinho. Até uma de nossas matérias do impresso, que vocês procurem os nossos jornais, nas bancas, nas livrarias, que essa matéria tá bem bacana. Foi lançada agora no Paraná essa Rota da Uva e do Vinho, né? O governo que lançou. E é um novo circuito turístico que vai impulsionar as viniculturas aqui do Paraná e valorizar os produtos locais. O governo está muito
não diria preocupado, mas quer lançar esse turismo rural, né, que vai movimentar ainda mais a economia do interior do Paraná, das regiões, né, porque o turismo rural é muito forte aqui na nossa região, né, na região, em todo o Paraná. Né, o turismo rural aí movimenta bastante, as pessoas vêm para o interior para conhecer, né? Se você quiser mais informações, entre no site aí do governo federal, né, das notícias, as últimas notícias. Lá tem uma parte que fala de todo o turismo rural do nosso Paraná, especificando região por região, e é bem legal estar conhecendo. E essa nova rota, esse novo turismo aí que o governo lançou é para diversificar a renda mesmo e agregar valor aos produtores rurais para fortalecer ainda mais, né? E ter mais uma alternativa econômica. Então é muito importante, você que gosta de vinho, você que gosta, né, mais desse assunto. A rota da uva e do vinho aí veio para ficar e para aumentar cada vez mais os produtores. Nós temos aqui na região de Guarapuava uma vinícola bem legal, eu já conheci, vale a pena a visita, né? Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre ela, comenta que a gente manda o nome para vocês. E também outro assunto que movimentou aqui o Paraná foi o programa Coopera Paraná, né? Que o governo lançou também e registrou assim recorde de inscrições, foi uma edição histórica para o governo, e esse programa ele vai consolidar, né, mais ainda, porque teve 220 projetos inscritos, né? E agora está na fase de escolha dos projetos, né? Vão ser escolhidos quais vão receber aí o apoio financeiro do governo, né? Qual projeto que vai receber os valores. E esse programa ele vem para impulsionar o cooperativismo no Paraná, ele vem para impulsionar aí os produtores, os pequenos e médios produtores, né? Os produtores, como que eu posso falar? Agricultura familiar, os produtores orgânicos. Então, esse projeto do Coopera Paraná é muito importante. Se você não conseguiu inscrever seu programa nessa edição, tem todos os anos. Então, é bem importante estar pesquisando para participar, para inscrever projetos importantes. Aqui na nossa região, eu sei que alguns produtores se inscreveram, algumas cooperativas. Espero que sejam escolhidos, porque isso movimenta a nossa economia. Né? Essa iniciativa, ela representa um incentivo técnico e financeiro, né? Além de estimular muito mais, como eu já falei, o cooperativismo e estratégias de crescimento sustentável no nosso campo. Então, é bem legal. Essa foi uma das notícias, das principais notícias aí no Paraná. E também quero trazer aqui para vocês que mais uma notícia do nosso governo do Paraná, que foi investido 375 milhões para fortalecer a produção de alimentos, né? O governo do estado, em parceria com o MBRF, anunciou esse investimento de 375 milhões para fortalecer a produção de alimentos no Paraná, né? O recurso será destinado à ampliação e modernização da cadeia produtiva, com impacto direto em produtores integrados e fornecedores, né? Se você quer saber mais, essa notícia está lá no portal de notícias do governo do Paraná e é bem bacana, né? É um valor consideravelmente alto, então vem aí para fortalecer ainda mais, né, os produtores, né, o agronegócio do nosso Paraná. Esse investimento aí significa mais demanda por produção e possibilidade de expansão e geração de emprego. Isso que é importante, né? O agro, além de produzir alimentos, ele produz muitos empregos no campo. E também falar aqui no Paraná que a colheita da soja atingiu 37% no Paraná. Foi uma das notícias aí dos grandes portais que trazem notícias sobre o campo. Colocaram aí que o Paraná está à frente aí na colheita, né? 37% de área já que foi feita a colheita, e esse avanço ele está dentro do esperado. Ainda bem que as chuvas aí não afetaram tanto aqui, mas
né, apesar desses desafios climáticos e pontuais em algumas regiões, ela está seguindo forte aí a colheita da soja aqui no Paraná. Nós somos um dos maiores produtores de soja, né? O Paraná é muito forte na produção de soja. Então, para nós, esse ritmo aí de colheita é fundamental para garantir a produtividade, qualidade dos grãos e organização de logística e comercialização. Então, essas foram as notícias que nortearam aí o nosso Paraná, que é líder aí em agronegócio. A gente é muito forte nisso. E eu fico muito feliz quando eu vou ler as notícias aqui do Paraná e vejo que o Paraná sempre está se destacando em programas do governo, liberando recurso, né, tanto para os produtores quanto para as prefeituras, para o setor da agricultura, né, para melhorar estradas, né, para trazer mais benefícios para o produtor rural, porque a gente sabe que o clima não ajuda o produtor, mas aí tem as outras alternativas para que os produtores não sintam tanto peso no bolso, né, nesses últimos acontecimentos. Então, esses foram os destaques aqui do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Se você sabe de alguma outra notícia, comenta aqui para todo mundo saber, deixa ali nos comentários, né, para que a gente possa ter esse compartilhamento entre todos que gostam desse assunto e também dos produtores. E agora vamos falar sobre o radar da soja. Os últimos preços aí que estão norteando o Paraná e algumas das praças, né, mais importantes aí do Brasil, né, as principais cotações do mercado de grãos e o que isso vai representar aí para o produtor rural, que com destaque, né, bem especial para o nosso Paraná. E fiquem sabendo que o Paraná tem o melhor preço, gente. Olha que orgulho do nosso Paraná. A cotação da soja é a melhor no Paraná. Né? No mercado físico brasileiro, a soja registrou variações aí de preço entre diferentes praças de negociações. E os principais destaques é na praça de Cascavel, que a soja está cotada em cerca de 135 por saca de 60 quilos. Né? Ela teve uma leve queda, mas ainda está em alta. E no Porto de Paranaguá, que é a referência de exportação, o preço da soja está girando em torno de 141 por saca, que também teve uma baixa pontual, mas ainda assim está mais elevado do que o Mato Grosso e Goiás, que as cotações estão entre 119 e 128 por saca. Dependendo da praça de comercialização, né, esses números alteram e evidenciam a dispersão desses valores no mercado interno, mas no Paraná os preços permanecem competitivos com pequenas retrações. Ainda assim está melhor que nos outros estados. Esses valores, eles refletem a realidade do mercado físico semanal, né, que considera a oferta da demanda local e também as negociações de produtores com cooperativas, né, com exportação. Então, nós aqui no Paraná estamos com o melhor valor da saca de soja. Isso é muito bom para o Paraná, para o produtor aqui do Paraná. Né? E esse planejamento de comercialização aí é importante que o produtor conheça os preços nas praças de todo o Paraná, porque isso vai ajudar, né, a decidir o melhor momento que vai vender, né, a soja, seja para o mercado interno ou seja para exportação. Então é muito importante o produtor ficar de olho, né, nesses valores, e também isso gera rentabilidade, né? Preços mais firmes em portos como o de Paranaguá, que o nosso porto de Paranaguá é referência de exportação no Brasil, né? Eles favorecem a competitividade do grão, né, paranaense no cenário internacional, que vai beneficiar aqueles que exportam ou firmam contratos futuros de exportação. E as negociações com cooperativas, né? O produtor tem que acompanhar a cotação física, porque isso vai permitir que ele possa negociar prazos, condições de pagamento com mais segurança, né? Então, essa negociação com cooperativas traz mais segurança para o produtor, né? Para ajustar aí estratégias de fluxo de caixa.
né? Então é muito importante para o produtor estar sempre atento a esses valores que mudam todas as semanas, esse valor muda, né? Se chove mais, o valor dá uma baixadinha. Então é importante ficar atento a isso, né, para saber a hora certa de vender, a hora certa para exportar, para comercializar e para negociar com as cooperativas. E esse foi o nosso radar da soja, né, que está conectando você com os preços que realmente impactam o seu bolso, né? O bolso de quem produz soja. E aqui a nossa região é bem forte nisso também. E agora eu quero falar sobre o clima. O clima, só pela misericórdia, né? O nosso clima aqui no Paraná segue cada dia mais instável, não sabe se chove, não sabe se esquenta mais, se dá uma esfriada, não sabe se sai sol, enfim, nos últimos dias o nosso clima tá doido, essa é a palavra certa, tá doido, não sabe o que é da vida, né? Então, nos próximos dias vai seguir esse clima estável, né, com algumas pancadas de chuva durante o dia, né, as temperaturas mais baixas na parte da manhã e aquele calor bem intenso na parte da tarde, podendo também dar uma baixada na temperatura à noite. E a previsão aí da chuva segue em algumas regiões muita chuva e em outras quase nada de chuva, né? Exemplo disso foi semana passada aqui na nossa região, choveu muito em Cantagalo, choveu muito nas cidades vizinhas, mas em Laranjeiras, chuva quase nada. Aí no sábado deu uma boa pancada de chuva, alguns ventos fortes, mas mesmo assim não foi aquele volume máximo. Mas em outras regiões do Brasil, a chuva gerou muito alagamento. Aí a gente noticiou, como eu falei para vocês, que muitas pessoas ficaram desabrigadas aí com as fortes chuvas que aconteceram. Então o clima aí, ele tá bem instável, né? E para o produtor rural, a umidade favorece o desenvolvimento das lavouras, mas o excesso de umidade também atrapalha, né? Pode dificultar a colheita, principalmente da soja, né? Que está nessa fase de colher e dificulta as entradas das máquinas, né? Em áreas mais encharcadas. Então, muita chuva preocupa muito os produtores. Então, também na hora de transportar esses grãos, né? Também na pecuária, o manejo, a pastagem, né? Esse excesso de chuva aí não é bom, é bem prejudicial para o produtor rural. Então tem que sempre estar de olho no clima, né? Então eu tento trazer aí as últimas previsões, tentando acertar ao máximo. Pode ser que eu fale aqui, vai chover bastante amanhã e não caia um pingo de chuva. Então, esse clima está muito instável, né? A orientação é acompanhar, a orientação até do CIMEPAR é acompanhar diariamente a previsão, né, no seu município para planejar bem as operações aí no campo. Também até para proteção aí de quem trabalha com a produção animal, né? E agora, esse foi o nosso clima, né? O nosso clima no campo. Perdão, pessoal. E agora vamos falar sobre as cooperativas em destaque. E as cooperativas aqui no nosso Paraná, elas estão se fortalecendo dia após dia, né? Nas próximas semanas aí teremos uma matéria bem especial sobre o cooperativismo na nossa região, né? Sobre o fortalecimento delas, né? O cooperativismo, ele segue sendo um dos pilares do desenvolvimento no agronegócio na nossa região, né? As cooperativas, elas não apenas fortalecem a produção, mas também garantem o acesso a crédito, tecnologia, assistência técnica e melhores condições de comercialização para o produtor rural. Pensando nisso, fora essa semana, na segunda semana de março, a gente vai ter uma entrevista aqui no nosso podcast, no Correio Rural, sobre cooperativismo na nossa região. Vai vir uma pessoa bem bacana falar sobre esse assunto, trazer informações sobre o crédito, sobre tecnologia, sobre investimentos, né, sobre financiamentos, enfim, trazer todo esse assunto da cooperativa
que move aí a nossa região, né? Então eu já deixo o convite para vocês não perderem. Daqui 2 semanas, né, teremos um convidado bem legal, bem bacana para trazer para vocês aí essas informações sobre o cooperativismo no Paraná e principalmente aqui na nossa região, aqui em Laranjeiras, né? Porque o agro, ele crescer junto, né, sempre foi mais forte do que crescer sozinho. Então, o cooperativismo vem para fortalecer ainda mais o produtor rural. Então, não percam. Eu não vou falar o nome ainda, né, para vocês ficarem aí nessa curiosidade e assistirem o próximo, fora esse, na outra semana, no dia 10 vai ao ar. Desculpa, no dia 11 vai ao ar de março, podcast com um convidado especial. Não vai ser direto da porteira, porque ele não é produtor rural, né? Vai ser direto da cooperativa. Vamos mudar o nome do quadro nesse dia. E a agenda do agro na nossa região? Aí tem alguns eventos nas cidades vizinhas, mas nós queremos dar um destaque aí para a Expo Agro que se aproxima, que é do dia 13, 14 e 15 de março, né? Aqui em Laranjeiras, no Centro de Eventos de Laranjeiras. Que é um espaço aí que vai abrir aí para muitos negócios, para novas tecnologias, exposições de animais, como a gente comentou no último podcast que estava aqui o Vanderlei Portela, vai ter a feira, né, o leilão aí de bezerros e bezerras, que movimenta a nossa região, muita inovação, máquinas novas para o produtor rural e, é claro, muito networking aí entre os produtores para quem vive o agro no dia a dia. Então, a nossa Expo Agro do dia 13 ao dia 15 de março. E no próximo episódio, antes da entrevista, né, semana que vem, eu vou trazer a programação completa para vocês, né, para vocês estarem sabendo de tudo que vai acontecer, quais expositores que estarão lá. Vou trazer essas informações para vocês, né? Então, fica aqui o convite para os produtores, para quem gosta também dessas feiras do agronegócio, para os empresários, né, para as cooperativas e para toda a nossa comunidade participar desse grande evento aí que está sendo bem esperado aqui na nossa região. Já falei sobre a programação e é isso, pessoal. Esse foi aí um Correio Rural mais curto, mais enxuto, para não ficar cansativo, para vocês ficarem escutando, né, com as principais notícias, com as principais cotações aí da soja, o nosso clima, o que aconteceu aí no nosso Paraná e no mundo e a nossa agenda do agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões para os nossos programas, para os nossos Correio Rural, é só vocês comentarem aqui embaixo no nosso vídeo. E deixe sua curtida, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar de escutar esse programa, com todos os produtores, com seus amigos, compartilhem. Obrigado por me acompanhar em mais um episódio e até a próxima, pessoal. Espero vocês aqui semana que vem e nos próximos episódios também. Abraço e até mais!